Meu nome é Clara e minha vida era publicamente um testemunho de bênçãos. Eu sou casada com Ricardo, que não é apenas meu marido, mas o pastor principal de uma grande e carismática igreja evangélica na capital. Éramos o casal ideal. Ele, carismático e eloquente no púlpito, eu, a esposa dedicada, sempre ao lado, sorrindo e orando. Nossa casa era o padrão da perfeição, decorada com versículos bíblicos e um ar de santidade que ia da cozinha ao quarto. A pressão para sermos impecáveis era insana. Cada roupa que eu vestia, cada palavra que eu dizia era observada por milhares de fiéis. Ricardo era um mestre da moral. Seus sermões eram implacáveis contra o pecado, a carne e a imoralidade. Em casa, a regra era clara: disciplina, oração e pureza. Nossa intimidade era regida por uma rigidez que ele chamava de compromisso com Deus, mas que no fundo era apenas a sua própria rigidez moralista. Eu me sentia exausta, mas orgulhosa. Éramos a imagem que a igreja precisava, um farol de retidão. Eu me convenci de que a falta de paixão era a santidade. Eu era a esposa do pastor e ele era o homem de Deus. A hipocrisia era o nosso alicerce. A verdade, porém, estava escondida sob a base do púlpito e se preparava para emergir do lugar mais inesperado e moderno da nossa casa. A nossa rotina era uma liturgia. De segunda a sábado, ele passava horas trancado no escritório preparando sermões. Eu organizava eventos, visitas e a vida social da igreja. Ele me dava orientações constantes. Clara, a esposa do pastor, deve ser discreta. Não poste nada muito mundano, não ria muito alto. Ele era um juiz implacável da moral alheia, e eu, a primeira ré no tribunal de sua consciência. Lembro de um sermão específico, um dos mais virais da igreja, sobre a pureza no casamento. Ele falava com lágrimas nos olhos sobre como o pecado sexual destrói o lar e o ministério. Os fiéis choravam, eu chorava. Aquele sermão o elevou ao status de guru moral na internet. Ele era o homem que condenava a carne fraca de forma categórica, sem espaço para falhas. O problema é que quanto mais alto ele gritava sobre o pecado alheio, mais distante ele ficava de mim. Ele tinha a retórica da santidade, mas o coração de um fariseu. Eu justificava o distanciamento como carga espiritual, mas a verdade era que a sua energia estava canalizada para sua performance pública de moralismo. O pastor, obcecado por disciplina, surpreendentemente era avesso à tecnologia que não fosse para o ministério. Ele detestava redes sociais e qualquer coisa que desviasse o foco da oração. Por isso, fiquei chocada quando, há 3 meses, ele chegou em casa com um presente. Um assistente digital de voz de última geração, tipo o Alexa ou o Google Home. É para sua rotina, meu amor, para te lembrar dos compromissos, das orações e para tocarmos louvores, ele disse, instalando o aparelho na estante da sala, o centro da casa. Eu relutei, achando que era uma distração, mas ele insistiu. Ele configurou tudo, o Wi-Fi, o reconhecimento de voz e colocou uma senha. Ele parecia ter um entusiasmo desproporcional com aquele aparelho. Hoje, entendo. O pastor não está interessado em otimizar a minha rotina, mas em monitorar a dele. O assistente era o ouvido eletrônico na nossa casa. Ele o instalou para se sentir no controle, mas cometeu o erro fatal de achar que podia controlar também o rastro digital que ele deixaria. O que era para ser uma ferramenta de praticidade se tornaria a arma de sua condenação. Ricardo mudou sutilmente. Ele começou a se afastar do aparelho. Se o telefone tocasse, ele se levantava apressadamente e ia para o jardim. Se eu perguntava algo, ele estava irritado. Ele dizia que o peso do ministério estava grande. Mas o que realmente me acendeu o alerta foi um dia de folga. Estávamos na sala. O assistente, por engano, tocou uma música pop que Marcos tinha ouvido em algum lugar. Ele deu um salto e gritou: "Assistente,
Desligue essa música mundana agora! Você não deve tocar a música de Larissa. Ele se corrigiu imediatamente, pálido. Eu quis dizer música do lado de fora. Eu não conhecia nenhuma Larissa. Quem é Larissa, pastor? Perguntei com uma calma gelada. Ele ficou histérico. Ninguém, uma seguidora. Estou estressado. O maligno quer me tentar. Ele jurou que o nome era inventado. O pastor que condenava a mentira estava se afogando nela. Aquele lapsus linguae, a troca de música do lado de fora por Larissa, era a falha no sistema de sua moralidade. Eu não acreditei na história do maligno e do estresse. Eu não sou uma expert em tecnologia, mas sabia que esses assistentes são como espiões silenciosos. Eu pesquisei sobre o aparelho, e a verdade veio à tona. O assistente digital de voz, para aprimorar o reconhecimento de comandos, armazena todos os comandos de voz e as conversas próximas em uma nuvem por até 60 dias. A plataforma de gerenciamento era acessível por um portal online. E a senha de acesso? A mesma do Wi-Fi, que era um nome da igreja, seguido por um número de versículo. A segurança do pastor, baseada em um versículo bíblico, era a minha chave. Eu esperei ele sair para uma reunião de oração e acessei o portal. O meu coração batia na garganta. Lá estava, a lista de áudios gravados, com hora, data e duração. Um arquivo sonoro de todas as mentiras que ele havia me contado. O sermão do pastor estava prestes a ser substituído pelo podcast da traição. Eu passei a noite inteira ouvindo. O choque não era a traição em si, mas a voz. Aquela voz que ouvia todos os domingos no púlpito, que pregava a pureza e o temor, agora estava gravado em comandos profanos. Encontrei dezenas de comandos bizarros sempre quando ele estava sozinho. Assistente, toque música sensual, playlist privada. E, assistente, ligar para Larissa, casa dos amigos. Ele usava o apelido da amante, Larissa, para o assistente ligar para ela sem deixar rastros no celular dele. O pastor que condenava o ritmo mundano na igreja passava a noite em casa ouvindo música sensual. Mas o pior ainda estava por vir. Eu achei conversas gravadas da semana anterior, quando ele me disse que estava em um retiro de jejum. O áudio quebrou meu coração de forma definitiva. Era a voz de Ricardo, combinando um motel com Larissa. Ele estava em Curitiba, o que justificava a ausência, e falava sobre a sua vida dupla. Mas o golpe final não foi a infidelidade carnal, foi a traição espiritual. Ele ria com escárnio da nossa igreja. A Clara é ingênua e o povo é mais ainda. Eu digo que estou em jejum e eles me mandam pix de oferta. Esse povo é bobo, Larissa. Meus sermões sobre o diabo são os que mais dão visualização. O pastor estava zombando da fé, da devoção e das ofertas dos seus próprios fiéis. Ele não era apenas um adúltero, era um charlatão, um hipócrita, que usava o nome de Deus para enriquecer e viver uma vida dupla. Aquele áudio, gravado por um mero gadget, era prova de que a sua moralidade era apenas uma performance de palco. O assistente digital de voz se tornou o juiz invisível da sua hipocrisia. Chegou o domingo. O pastor Ricardo estava no auge, pregando sobre a tentação no deserto e a carne fraca. Eu estava na primeira fila, sorrindo. No momento da chamada final, quando ele pediu para a congregação se levantar, eu me levantei e caminhei calmamente em direção ao púlpito, levando o cabo e o celular. Ele me olhou confuso. Minha amada esposa quer testemunhar? Eu sorri e respondi. Sim, pastor, eu quero testemunhar o traição no deserto da sua alma. Eu conectei o cabo ao sistema de som. O salão ficou em silêncio. E então, eu toquei o áudio. A voz do pastor zombando dos fiéis, combinando um motel e rindo do nosso casamento. Esse povo é bobo, Larissa.
Meus sermões sobre o diabo são os que mais dão visualização. O som do seu cinismo ecoou pelas caixas de som da igreja, atingindo cada fiel e cada espectador online. O pastor pálido tentou arrancar o microfone, mas era tarde. A hipocrisia de anos foi desfeita em 10 segundos de áudio gravado por um assistente de voz. O caos foi absoluto, fiéis chorando, seguranças intervindo, e eu, no púlpito, olhando para ele com uma calma gelada. O pastor Ricardo perdeu tudo em um único domingo. Ele perdeu o púlpito, a congregação, a reputação e, claro, o casamento. A queda de um líder religioso por hipocrisia é um escândalo que a internet nunca esquece. A Larissa também foi exposta, pois eu garanti que o áudio vazasse para os veículos de fofoca gospel. O que restou? A reflexão. Eu entendi que o pastor, em sua obsessão por monitorar a minha vida com o assistente de voz, criou a sua própria forca. Ele estava tão concentrado em manter sua imagem de pureza que negligenciou o rastro digital que deixava na sua vida privada. A traição dele não foi descoberta por um investigador, mas por uma tecnologia que ele próprio introduziu em casa. O rastro de áudio provou que a moralidade dele era tão frágil quanto a conexão Wi-Fi. O assistente de voz foi o juiz da alma dele, provando que no mundo moderno, a hipocrisia não tem para onde fugir. Você acha que o pastor mereceu a humilhação pública? Qual é o pior pecado? A traição sexual ou a zombaria da fé dos fiéis? Deixe sua opinião, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias de traições com provas digitais e hipocrisia.